veio na minha mente uma letra de uma música, de um rap que eu fiz de toda essa situação. Eu moro no Mutange e não sei o que fazer. A Braskem cavou por baixo, estou arriscado a morrer. Só sei de uma coisa que vou ter que me adequar. Vou pagar meu pano de dia porque posso precisar. Há mais de 50 anos eles estão a explorar. Separaram meus vizinhos, amigos e familiar. Nessa vida de meu Deus, depender não sei de quem. Só sei que tudo isso foi por culpa da Braskem. O acordo foi parcial e beneficiou uma parcela da população atingida. A ação ela continua tramitando, né, que foi pedido a indenização ao meio ambiente, o dano moral coletivo. Teve um tremor. O pessoal desceu, realmente abalou a estrutura realmente do prédio. Muita gente na rua, um dia de chuva. Aí para você descer com geladeira, com coisa, o pessoal na verdade pegava, parecia uma cena de guerra, pegava o que podia pegar. E realmente foi bem complicado esse dia. Eu estava aqui em casa mesmo, dia 3 de março, à tarde, quando ocorreu o tremor. E foi uma coisa assim, digamos, surreal, porque nunca imaginávamos que isso iria acontecer aqui no bairro. Ligamos para o Corpo de Bombeiros e eles realmente confirmaram que várias pessoas estavam ligando, dizendo que sentiu o tremor em várias regiões aqui da cidade de Maceió. Por volta de umas 2h15, eu estava sentado aqui na cadeira do caixa e eu estava com a dor na perna e estava com a perna esquerda apoiada assim no banco e senti que a perna tremeu assim, um tremor que não foi normal. Eu olhei para as meninas que estavam no balcão, mas elas não, como elas estavam em movimento, em pé, fazendo uma coisa e outra, não sentiram. Aí eu me levantei e o segurança já estava ali na calçada meio que apavorado. Aí eu perguntei, você sentiu aí alguma coisa, Santos? Aí ele disse, rapaz, eu senti, e o pessoal do prédio aí tá tudo gritando. Aí a gente começou a ir ali para a porta do prédio e acudir as pessoas que vinham descendo, né? Quando ele chegou ao Ministério Público Federal, havia apenas suspeitas, de causas e do que estaria acontecendo. Mas os sinais que nós recebíamos dos órgãos de investigação técnica, que no caso era o Serviço Geológico Brasileiro, nos traziam muitos indícios de que seria um caso emblemático, um caso muito grave, e de dimensões muito amplas, muito mais amplas do que os casos cotidianos que chegavam ao Ministério Público Federal. Eu, como procuradora, posso dizer, foi o caso mais desafiador ao qual eu trabalhei nesses 11 anos de carreira. Primeiro que não há na literatura nada parecido, envolve um sem número de matérias que a gente teve que se familiarizar, como termos de mineração, termos de geologia, geotecnia, lidar com a emocional de tantas pessoas, lidar com essa sensação de perda de pertencimento das pessoas, porque a maior parte delas moravam aqui há muitos anos e, de repente, para elas, do nada, ter que se mudar, ter que pegar outro rumo na vida. Foi por acaso esse processo de busca de uma jazida de petróleo aqui, a empresa petrolífera também fazendo prospecções na região da Orla Lagunar. E numa dessas prospecções observou-se, inclusive o próprio proprietário daquela área ali, à época, observou
porque ele fazia manutenção das sondas, observou na ponta dela cristais de sal. Foi algo absolutamente por acaso. E aí ele se interessou e esse processo começou daí. Um erro criminoso, né, que partiu do ponto de vista da extração do sal, no momento em que o antigo órgão nacional, responsável pela concessão de licença para mineração, o órgão federal, que hoje é a ANM, Agência Nacional de Mineração, autorizou a prospecção em busca de sal. A extração do sal-gema, ela é feita, é um processo de mineração. Você tem que atravessar algumas camadas geológicas até atingir a camada onde você vai encontrar os depósitos de sal-gema. É simples, porque é basicamente uma tubulação. É uma tubulação, o tubo vai até lá, no local da mina. Sal-gema, que é sal de cozinha, não é? É como se fosse com água, é como se fosse sorrisal. Tá? Então, injeta água ali, dissolve o sal-gema. E a sal-gema, na forma de salmoura, tá, é trazida para a superfície, mais para a superfície. E do local da mina, então ela é distribuída através de tubulação para o local da fábrica. Então é basicamente isso. Ela é uma mina considerada subterrânea, mas é uma mina atípica. São poucas que tem no mundo. Aqui no país só tem essa e a da Dalquímica, na Bahia. E o acompanhamento que a gente tem é de relatórios que a empresa nos entrega, de documentação, e a gente vai fazendo exigências do que acha necessário, como em qualquer outra mineração. De 2018, após o tremor, entendeu? A ANM contratou uma consultoria, tem um acordo técnico com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e tinha um consultor especialista em mecânica da rocha acompanhando os trabalhos. No primeiro momento nós não tínhamos ainda nada muito claro, né? Existia uma suspeita de que a causa seria a mineração, e existia uma suspeita da complexidade e da dimensão do problema, mas eram só suspeitas. Esperança que fosse algo que pudesse ser mitigado, minimizado, mas quando veio aquela dura realidade que o laudo apontou para todos aqueles vazios, e em cima de que havia apenas o estudo de poucos sonares, então assim, realmente foi quando, não é, eu tive a noção do tamanho do problema. Houve desabamento de tetos de minas, das cavernas. Houve desabamento. E aquele terremoto que aconteceu, olha, isso é em cima de cálculos. 2 minas coalesceram, quer dizer, uma juntou com a outra e o teto desabou. Então foi isso basicamente o que aconteceu e que deu origem a toda essa questão posterior. Eles abriram 2 minas em cima de falhas geológicas e aí no local que eu não sabia até recentemente, que é o grande risco atual, que foi nas Lagoas. Que a gente ajuizou essa ação, né, com a Braskem, né, que foi apontada como causadora, a ANM, que é a agência de fiscalização, e contra o IMA também, que foi o órgão, a entidade que licenciou as atividades de mineração.
Então, houve uma dificuldade, né, dos órgãos públicos reagirem, né, nos primeiros momentos, em razão da insuficiência de informação, em razão da insuficiência de recursos humanos, de logística. O laudo saiu em dia 8, dia 12, salvo engano, nós já ajuizamos a primeira ação civil pública, não é, que foi a ação civil pública para que a empresa fosse obrigada a realizar todos os testes dos sonares, não é? Porque até então de 35 minas só tinha um número muito ínfimo, o que nós nos surpreendemos, porque isso deve fazer parte da atividade rotineira da empresa, não algo excepcional. Então tivemos que ajuizar uma ação para compelir que a empresa realizasse um determinado tempo. É bom que se diga que a salgema, ela em condições normais, é uma rocha, condições normais, como do jeito que ela está lá na natureza, como ela estava antigamente. Né? É uma rocha que tem uma resistência de um bom concreto, mas só que a rocha salina ela tem uma propriedade perigosíssima. E todos os especialistas, né, na área de mineração salina sabem disso, que é, à medida que a pressão aumenta nela, ela perde resistência. É terrível isso. Mas tem cálculo mais precisão que está mostrando que a probabilidade de 85% é de que ali entre o CSA, a metade do CSA, até vai afundar nos próximos 4 a 5 anos, entendeu? Existe uma gama de pesquisadores, de doutores e cientistas, onde estão debruçados num país, na subsidência, em virtude que esse é o maior desastre do país e talvez seja não da América, mas do mundo, né, em evidência, em área urbana, de forma que isso é contínuo os estudos, né, a forma de se estudar com as universidades, porque ninguém ainda existe um modelo para a subsidência em uma área urbana. O que se precisa entender é que a empresa precisa imediatamente trabalhar o caso, que é o fechamento das cavernas, né? Até então, saiu agora uma normativa da Agência Nacional de Mineração, onde ela exige que feche as cavernas. A gente ainda não tem esse relato esclarecido, como é que vai ser feito, né? Qual o prazo que isso vai ser feito. Então, todo esse processo, a empresa ela está no acordo, mas ela precisa imediatamente atacar o problema para que ele não alastre mais. Num primeiro momento, né, o aluguel social ele estava destinado apenas aos imóveis que estavam naquele primeiro mapa coloridos como vermelho. Né? Então, a partir da compreensão do fenômeno, do laudo, né, da CPRM e do mapa de setorização que saiu em junho de 2019, o Ministério Público Federal entendeu necessário que o aluguel social fosse estendido a todos os bairros, né, na medida em que caracterizados como de criticidade 00. Ou seja, se havia indicação de necessidade de realocação, que esses moradores fossem igualmente beneficiados com o aluguel, com ajuda humanitária. Depois de 30 anos no lugar, é muito difícil, porque é uma vida que a gente tem no lugar. Eu, quando era pequeno, eu falava que o homem que não tinha uma casa, ele era um cachorro. Para mim, eu botei isso na minha cabeça. E quando eu era pequeno, eu peguei uma flanela e uma enxada, fui lavar carro e limpar jardim no Pinheiro. Quando eu fiz a primeira cobertinha, o primeiro pedaço, eu comecei a morar dentro. Construindo dentro também, trabalhando e construindo dentro. Foi aonde eu fui erguendo minha casa e em 30 anos cheguei nisso aqui. Só estava beneficiando toda a casa. E, no entanto, dentro de 30 anos, perdi tudo que eu tinha. A minha vida desmoronou. Depressão. Estou com síndrome do pânico e estou com fobia. Porque não é fácil você morar 30 anos no bairro e de repente acontecer tudo isso e você ter que sair.
Força-Tarefa, desde que recebeu a notícia desse requerimento da Braskem, a Agência Nacional de Mineração, instaurou um inquérito civil público para acompanhar. O grande desafio é que a legislação minerária do Brasil não traz requisitos muito rígidos, né? Então, a Força-Tarefa expedir uma recomendação à ANM, expondo alguns pontos, alguns estudos que julgava necessários para que fosse avaliada antes da emissão da autorização de pesquisa, né? Aqui é uma área altamente povoada, então são muitas famílias, né? Cerca de 40 mil imóveis ao todo, assim, considerando todos os bairros aqui. Enfim, são muitas pessoas, 40 mil pessoas, na verdade, 40 mil imóveis não, 40 mil pessoas envolvidas. Então, mexe com a vida de muita gente. Então, você tinha muitos hospitais psiquiátricos, você tinha hospitais grandes como o Sanatório, a Pivida, escolas, você tem uma linha do VLT que passa aqui nesse bairro também. Então, é muito complexa a situação, não atinge apenas a questão somente das pessoas, toda a vida da cidade de Maceió e, se não do estado de Alagoas, que está sendo atingido. O acordo foi realizado para acompanhar um fenômeno que é dinâmico. Então, o próprio acordo já tem previsão de cláusulas dinâmicas. Sempre que surge um dado técnico novo que demonstra a necessidade de ampliação do mapa de evacuação, as autoridades que subscreveram o acordo sentam à mesa com a Braskem para fazerem aditivos a esse acordo para incluir esses imóveis novos. Eu tenho a plena convicção de que o caminho do acordo foi o melhor caminho. Foi o melhor caminho e ele não foi fácil. Ele foi demandou muito esforço de todas nós, de todas as instituições envolvidas, porque não era só o Ministério Público Federal que estava envolvido. Existia Ministério Público Estadual, Defensoria Pública Estadual, Defensoria Pública da União, veio o CNJ para Maceió, enfim, Defesa Civil Municipal. Existiam muitos órgãos públicos para se comunicar, para dialogar e para encontrar um caminho de consenso mínimo. O Ministério Público Federal sempre esteve, né, de portas abertas, tanto à comunidade como à empresa e também a todos os órgãos públicos envolvidos. Na verdade, esse também é um desafio do trabalho. O acordo, ele visa indenizar as pessoas que estão na área de criticidade 00, ou seja, a área mais crítica dos bairros. Ela não resolve a ação como um todo, a ação vai correr ainda o restante, né? Sendo que ela visa a integridade realmente das pessoas. Então, é a retirada dos imóveis que estão na criticidade alta. Essas pessoas vão receber um valor para se mudar, um valor depois de indenização para adquirir um novo imóvel com danos morais e materiais. Esse foi o que o acordo foi celebrado. A pessoa tem que aceitar, compreender que está em risco, né? E sair. Eu sinto uma angústia muito grande, porque foram 22 anos, tanta luta aqui dentro, viu? Tanto trabalho, tantas noites aqui dentro, para a gente chegar onde chegou. E é como se eu tivesse trabalhado 22 anos e do jeito que essa planificação me deu, esse bairro me deu, me tirou. Estou trabalhando o meu psicológico para no dia ter que tirar tudo daqui e fechar. Vai ser uma dor. Nesses 3 bairros, vários amigos, e eu vinha comentando com eles. A dor para vocês ainda não chegou, infelizmente. Porque a dor para vocês vai chegar quando você vê que você vai ter que sair do seu imóvel, sem saber para onde vai. Porque você deixa vidas, né, para trás, né? Você deixa sonhos, né? E isso tudo a gente deixou. Era a nossa vida aqui, né? E, infelizmente, foi tirado de nós esse sonho, essa questão da casa própria, né? Foi tirado de nós esse sonho de ser realizado, né? Foi uma causa externa causada
por uma mineradora que alterou toda a minha vida. E eu estou no limite, tanto financeiro quanto psicológico. Principalmente o psicológico. Está muito afetado em a gente chegar e ver toda essa situação. Entendeu? Um prédio como esse aqui, em frente à padaria, com 60 apartamentos, que eram 60 famílias que se moravam aí. Hoje não tem ninguém. Aí você desce mais aqui um pouquinho, são 120 apartamentos, se tiver muito, 10 ou 12 ocupados. Fora as casas vizinhas que não tem ninguém. E aqui a gente está entregue. O visual daqui do Campo da Lagoa, porque isso aqui para mim é uma praia, é um mar. Eu morava aqui, ficava olhando da janela toda aqui, coqueiro seco, essas áreas todas. Para mim era uma maravilha do mundo, mas agora é só lamentar, né? Acabou com a nossa visão aqui, todos os nossos amigos aqui era uma venda, era um comércio do Roberto, aqui era outro comércio do Cícero, e acabou, todos aqui, ó, todas as casas aqui já tamponaram todas, pouquíssimas pessoas. Aí quem impera aqui de noite é a malangagem, né? Ninguém fica. A lagoa teve os seus manguezais ali na área com muita destruição. Inclusive, a Braskem abriu 2 minas em áreas de manguezais, quase vizinho ao órgão de meio ambiente. O acordo foi só tão somente com relação a um seguro-garantia, mas a ação ela continua tramitando, né, que foi pedido a indenização ao meio ambiente, o dano moral coletivo. Então, são 3 ações, uma de indenização, que trata da população atingida, uma ambiental, que trata da reparação ambiental e do dano moral coletivo, e a indenização pelos danos até então causados, e também se busca nessa ação medidas mitigadoras, né, que possam, estudos, que a empresa seja condenada a contratar uma outra empresa com expertise para apontar possíveis soluções, ou então pelo menos cessar os problemas até então ocorridos. Então, assim, são vários objetos, tanto na ação ambiental, a indenização é voltada mais para a indenização do patrimônio e indenização moral. Então, a gente via o sofrimento no olho, né, das pessoas, porque recebemos a todo tempo. E aí, assim, a gente chovia, a gente ficava preocupada. Né? Então, muitas vezes acordamos de noite porque estava chovendo e a gente estava preocupada que fosse acontecer alguma coisa. Nós, brasileiros, a imprensa, o poder público, ele cuide mais da prevenção, sabe? Que tudo isso que está acontecendo hoje no Brasil, como as tragédias de Brumadinho, Mariana, aqui no Pinheiro, Mutange, Bom Parto, Bebedouro, falta de atenção com a prevenção. Esquecer o durante e só se preocupar quando a tragédia está instalada. Aqui, nesses bairros, nós estamos tendo uma oportunidade de evitar a tragédia da perda de vidas. Quando a gente vê essa desocupação aqui e vê o bairro fantasma, mas significa dizer que essas pessoas, pelo menos, elas não estão aqui para ver a morte chegar, como estiveram em Brumadinho, como estiveram em Mariana. Nós tivemos a chance de agir preventivamente. E que a gente faça disso uma prática, a gente consiga trabalhar sempre na prevenção para a gente evitar as tragédias acontecerem. E isso depende muito de todos nós e principalmente do poder público. Nós realizamos o acordo em janeiro de 2020, em que incluía 17 mil famílias para efeito de resolução extrajudicial, ou seja, nós garantimos a indenização dessas pessoas, garantimos que essa pessoa pudesse desocupar o imóvel e preservar suas vidas, mas com certeza de que iria receber as respectivas indenizações. Posteriormente, em junho de 2020, houve uma expansão do mapa de setorização de danos, em que incluíam novas áreas, e aí as instituições públicas, através de uma atuação coletiva extrajudicial, também conseguiu incluir essas novas áreas, ou seja,
novas famílias ingressaram no acordo, mais de 2.500 famílias, e recentemente também em setembro houve uma nova expansão do mapa e essas famílias também ingressaram no acordo. Então, atualmente nós temos quase 9.000 imóveis que estão abrangidos pelo acordo que foi firmado pelas instituições públicas. Mas o meu sonho é que eu me recupere de todo esse abalo, né? Porque não é fácil. Depois que me tiraram de dentro de casa, foi que eu vi que a ficha caiu, foi que eu entrei em desespero. Comecei a chorar, comecei a tremer muito o corpo, imaginando de tudo que eu construí, tudo que eu deixei no lugar, das minhas amizades, dos familiares de perto, né? As rachaduras vão continuar. Elas vão continuar acontecendo. O ritmo é que pode diminuir. Nós estávamos com a previsão, que não é uma previsão totalmente descartada, que atingido um certo nível de precipitação pluviométrica, o solapamento seria inevitável. Pode haver uma subsidência ali naquela região, que realmente seja uma subsidência rápida, repentina e de afundamento. Nós trabalhamos com um dano ambiental dinâmico, que nós não temos ainda a definição clara de qual vai ser o tamanho desse dano. E nós temos um dano social sem precedentes, que tem que ser analisado não só do ponto de vista patrimonial, que é o que foi o principal foco do acordo, né, a reparação patrimonial das pessoas para que elas possam sair das suas casas e encontrar outra moradia. E patrimonial aqui é um conceito jurídico que ele é basicamente físico, é a casa, é o dinheiro para outra moradia. Mas e o dano moral? E o dano moral coletivo dos bairros que deixaram de existir?